todos? Boa noite. Que a paz de Cristo seja com todos, amém? Amém. Graças a Deus que estou aqui novamente pregando, depois de um bom tempo sem pregar, mas graças a Deus eu estou aqui, amém? Amém. Eu comentei até hoje de manhã no grupo, falei a seguinte coisa, quando Deus quer que a gente vá, Ele quer mesmo, viu? Porque eu falei assim, rapaz, faz tanto tempo que eu não prego, quando será a próxima vez? Aí quando a pessoa foi o quê? Logo hoje, para minha surpresa. Graças a Deus. Nesse momento, para que não feche seus olhos, iremos levar uma oração ao nosso Deus. Oremos. O Deus do Pai dos céus, nós tivemos que buscar aqui reunido, Senhor, para glorificar, Deus, a tua santa palavra, Senhor. Eu não venha falar por mim, Senhor, a santa palavra, mas que eu possa ser usado pelo Santo Espírito Santo, Senhor, para guiar a tua palavra, Senhor, e ser usado novamente para trazer o entendimento das pessoas. Nos abençoe, ó Pai, pedimos, merecemos, em nome de Jesus, amém. O tema da minha pregação de hoje tem o seguinte título: qual o chamado do desbravador? Muitas vezes a gente se pergunta, qual é o nosso chamado? Não só o chamado do desbravador, como também o nosso chamado como os membros da igreja. Nosso chamado para que a outras pessoas ao caminho de Deus. Muitas vezes a gente faz as seguintes perguntas: o que isso vai mudar no mundo? Qual o objetivo disso? O porquê eu devo fazer isso? O como isso vai me mudar como cristão? Irmãos, toda vida, tanto porém, a gente, quando Deus nos escolhe para um chamado com Ele, quando Deus me escolhe, você tem um propósito e um objetivo, de todas as formas. Quando Deus coloca a mão e você diz, meu filho, você vai ser usado para tal coisa, você tem que abrir sua conta, agradecer a Ele porque você foi escolhido. Tá? Muitas vezes a gente se pergunta e fala, mas irmão, eu não tenho o dom para fazer tal coisa. Você acha que aquelas pessoas que foram usadas no passado por Deus, que foram chamadas por Deus, elas sabiam alguma coisa? Você acha que ela tinha o talento que Deus deu? Não. Tudo foi um processo. Todas elas tiveram que passar por um processo, por tudo que elas passaram. Entretanto, porém, todavia, existem vários personagens na Bíblia que tiveram um chamado que Deus deu. Gideão, por exemplo, Elias, Eliseu, mas também eu quero destacar nessa noite, que ele foi uma criança. E quem seria essa criança? Samuel. Samuel é uma figura muito importante do Antigo Testamento. Por que Samuel é uma figura muito importante do Antigo Testamento? Porque ele já foi abençoado por Deus assim como que? Assim quando era criança, antes de ele nascer. Por quê? A mãe dele o nascimento dele foi uma resposta de oração da mãe dele, Ana. Porque Ana ela era estéril. E ela fez o quê? Na oração dela ela falou a seguinte coisa. Eu vou falar mais ou menos assim. Ela falou a seguinte coisa: Deus, se tu me concederes um filho, esse meu filho irá servir no teu templo, no teu santuário. No teu santuário. Então, foi daí dessa oração de Ana que surgiu um profeta, um juiz muito importante da Bíblia. Quem foi esse? Samuel. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias nesse momento no livro de 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Todos acharam? Deus fala com Samuel numa visão. Assim como Deus, naquela época, ele falou com Samuel em oração. Muitas vezes, Deus fala conosco, mas muitas vezes a gente não sabe escutar a Deus. A gente não sabe, meu Deus, como é que eu vou escutar-te? Como é que eu, pecador, eu vou saber escutar a Deus? Vamos ler esse livro e vamos tirar o entendimento dele e a explicação. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se de tanto sono, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca,
Qual arca é essa, irmãos? A arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. A gente viu que aqui já é a primeira vez no versículo 4. No versículo 4, Deus já começa através de uma visão chamando aqui Samuel. Falou: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu inocentemente: Eis-me aqui, pensando que era quem? O sacerdote Eli. Sendo que não era ele, era Deus tentando falar com Samuel. No versículo 5, continuamos, fala: Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes, mas ele disse: Não te chamei. Torna a tentar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E este se levantou. Foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Assim, a gente pode pegar como exemplo Samuel naquele tempo, quando ele não conhecia a presença do Senhor em visão. Mas se a gente pode colocar isso como exemplo hoje em dia, muitas vezes Deus chama nosso nome uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas a gente não sabe escutar o chamado que Deus tem para nós. O interessante é esse, irmãos, porque muitas vezes a gente corre do chamado de Deus. Muitas vezes Deus tem um propósito na nossa vida, mas a gente corre porque a gente acha que vai ser difícil viver esse propósito que Deus quer nos designar. Mas, entretanto, irmãos, Deus fala que não há provação que o homem possa suportar que Deus esteja o quê? Ao lado dele, irmãos. Deus nunca vai nos abandonar, de forma alguma. Deus vai estar ao nosso lado, nos dando apoio. Amém. Então, irmãos, assim como Deus chamou Samuel 2 vezes aqui, como já no versículo 6, Deus nos chama hoje. Ele chama 1 a 2 vezes, mas muitas vezes a gente não escuta. E dando continuidade, o que é que fala? O versículo 7, porém, fala: Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel 3ª vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o irmão. Por isso ele disse a Samuel: Vai, deita-se. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque eu sou o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tirirão ambos os ouvidos. Vamos parar aqui, irmãos. Deus, ele chamou Samuel 3 vezes. Essas 3 vezes Samuel o quê? Não respondeu. Ele pensava que tinha sido sacerdote Eli. Mas na 4ª vez Samuel falou: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. A partir do momento que Samuel ouvia ao Senhor, o Senhor lhe fez várias promessas do que como seria o seu futuro como profeta. Irmãos, eu acho muito interessante essa mensagem aqui. Eu preguei lá no Hotel, justamente como eu preguei lá, estou passando aqui para os irmãos novamente. O que eu acho interessante é Samuel, ele foi uma criança que foi designada por quem? Por Deus. A gente colocando nossas crianças hoje, nossos gravadores, que já é infantil, muitas vezes as crianças vão e pensam: eu sou criança, eu não tenho muito entendimento. Eu sou criança, as pessoas não vão me ouvir. Elas têm esse pensamento, é um fato. Mas assim como Samuel teve um chamado, tanto vocês jovens, crianças, adultos, nós também temos um chamado perante Cristo. Um dos objetivos do clube dos gravadores é o quê? Salvar do pecado e guiar no serviço. Assim como fala esse objetivo, que é salvar do pecado e guiar no serviço, irmãos, nós como membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós como membros do grupo dos gravadores, e assim como os outros ministérios, nós temos o mesmo objetivo. Não é porque é um objetivo do clube que seja só do clube.
Esse objetivo, salvar do pecado e ganhar serviço, é um chamado que Deus tem para todos nós. É um chamado que Deus escolheu para mim, escolheu para o Everaldo, escolheu para o Maraú, escolheu para todos nós. Porque Deus vê a capacidade, Ele vê a capacidade nos olhos dele em nós. Muitas vezes fala, Senhor, eu sou incapaz de levar a palavra. Senhor, eu sou pecador. Como é que eu vou levar a palavra para outras pessoas que não conhecem? Senhor, eu erro, e não sei onde está esse meu erro. Muitas vezes, nós temos que parar e entrar numa coisa chamada falar com Deus. Como é que a gente fala com Deus? Alguém pode me responder? Através da oração. A oração é um dos meios da gente se comunicar com Deus, da gente conversar com Deus, se colocar em joelhos perante a Ele e falar, Senhor, eu errei, mas eu estou aqui para pedir perdão aos meus pecados. Porque, irmãos, muitas vezes a gente pensa que Deus não vai perdoar os nossos pecados, mas em compensação Ele irá perdoar. Porque Ele fala que se você pedir de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, Ele vai perdoar. Aí a gente pensa a seguinte coisa, mas querido, como é que eu posso começar a ter essa comunhão com Deus? Como é que eu posso entender esse meu chamado? Quando Deus escolhe uma coisa para a nossa vida, a gente muitas vezes vai ter dúvidas. Senhor, é realmente isso que o Senhor quer para mim? Esse caminho que o Senhor traçou na minha vida? Muitas vezes no nosso caminho como cristão dentro da igreja, vão ter coisas que vão dar certo na vida e também coisas que vão dar errado. Não. A vida vai ter o quê? Altos e baixos. Todo mundo sabe isso, que a vida tem altos e baixos. Mas a gente, quando tem Deus no coração, a gente tem o quê? O baixo. Quando a nossa vida está embaixo, a gente tem como o quê? Aprendizado. Mas quando a nossa vida está lá em cima, estamos com Deus, a gente tem como o quê? A gente tem também compensado também. Por quê? Porque Deus fez aquilo para que a gente tivesse entendimento do que a gente deve fazer na nossa vida, do que a gente deve fazer para não errar. A gente, irmãos, nós temos que fugir muito das tentações do mundo, porque quando nós temos um chamado na vida de Cristo, Satanás, ele irá tentar destruir você de todas as formas. Ele vai chegar no jovem hoje e vai falar, olha, tem um show ali para você ir, vai, investir no culto, quarta-feira, rapaz. Vamos, seus amigos todos, por que só você não vai? Por que só você não vai? Muitas vezes o inimigo vai colocar isso na cabeça, tanto do jovem quanto do adulto, e assim sucessivamente. Mas se a pessoa estiver estruturada em Deus, ele irá falar a seguinte coisa: não, Deus tem um propósito muito maior na minha vida, que é a vida eterna. A gente tem que saber balancear. O que? A gente vive numa sociedade onde os cristãos estão misturados com as pessoas do mundo. Isso é irreversível, por enquanto. Por quê? Na escola, por exemplo, os gravadores estão na escola, até mesmo alguns jovens fazem parte da direção de uma escola, por exemplo. Mas a gente sabe que de 100% da escola, nem todo mundo é evangélico, da igreja. A maioria não sabe, na verdade. A escola, eu costumo dizer, sempre falo, nas minhas minhas, que a escola é um dos lugares de evangelho para o jovem e para o juvenil mais propício. Porque é lá onde ele vai conversar com seus amigos, é lá que ele vai falar sobre Jesus, é lá que ele vai chegar e falar. Eu estava vendo uma história, chega aqui frente e falar, ó, tem uma história muito boa na Bíblia falando sobre tal coisa, tem outra história também falando sobre isso. É muito bom, às vezes, conversar sobre, porque tem muitos que não têm o entendimento, mas tem uns que têm o entendimento, mas não é pouco. Jovem, você que é gravador, eu falo justamente para vocês, eu falo em vocês. Foque no futuro de vocês. Futuramente vocês podem ser futuros anciões, futuros pastores, se for menina, futuras mulheres de pastores, possam ser futuros diretores de clube, possam ser futuros diretores de JS, assim sucessivamente. Mas hoje em dia vocês têm que focar. Vocês têm que ter um objetivo, que é levar também a mensagem àqueles que não conhecem. Se Deus tem um chamado para mim e fala, filho, hoje você vai levar a mensagem a um amigo seu. Mas, Senhor, eu não sei muito da Bíblia. Confie em mim e vá.
Você não precisa nem saber muito. Você sabendo o pouquinho, você vai conseguir conversar com a pessoa e você vai conseguir plantar a semente nela. E qual é a semente que você quer plantar nela? A semente do Evangelho. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 28, verso 18 ao 20. É um verso muito conhecido. Amém. Rapaz, tão rápido. E eu? Jesus fala isso para mim e para você nessa noite. Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Assim como várias pessoas na Bíblia tiveram chamado e disseram: Senhor, não vou conseguir. Gideão foi um deles que falou que não iria conseguir. Mas Deus falou o quê? Você vai conseguir. Você vai. Jesus falou o quê? E, portanto, fazer o quê? Discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Jesus falar isso para mim e para você hoje, é que ele sabia que os discípulos lá do passado, eles não seriam eternos. Mas ele confiou essa missão para nós que estamos aqui hoje. Ele confiou essa missão de levar a mensagem do Advento a toda a nossa geração para nós que estamos aqui hoje. Muitos, os anjos, eles queriam ter a oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho, mas eles não têm. Por quê? Porque Deus resolveu justamente seu objetivo para quê? Para nós. Ele queria ver como que a gente ia se comportar perante isso. Ele queria ver como é que a gente ia se comportar levando a mensagem a outras pessoas. Então, se Deus deixou esse objetivo para mim e para você, é por isso que a gente tem que começar. Porque o chamado não é só para uma pessoa, o chamado não é só para todos, o chamado são para todos que estão aqui nessa noite. Amém. Deus deu um convite para mim e para você nessa noite. E qual convite é esse? Levar a mensagem do Advento a todo mundo em nossa geração. Esse é o lema dos gravadores também, esse é o lema. Então, já olhando, desculpa, alvo. A mensagem do Advento a todo mundo em nossa geração. Se nós temos esse alvo em mente, irmãos, não só como clube, mas também como membros da igreja, irmãos. A gente, como clube dos gravadores, nós estamos aqui para somar dentro da igreja. Nós estamos aqui para somar e levar a mensagem do Advento. Nós estamos aqui para se juntar, para se apoiar. Estamos aqui para levar a mensagem àqueles que não conhecem. A gente sabe que Jesus está perto de voltar. Isso é um fato. Os sinais da volta dele a cada dia estão próximos. Se a gente não leva a mensagem do Advento hoje, como é que a gente vai prestar a volta de Cristo? Assim como Samuel teve um chamado, gravador, assim como Samuel teve um chamado, irmão, você está aqui presente hoje, você também tem um chamado. Amém? Amém. Eu peço aos irmãos que coloquem de pé. Vira aqui o irmão Léo. E eles cantam o hino A Esperança é Jesus. Não há esperança alguma para o mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio desamata as facas. Esperança de vida.
Aqueles que não amam a Deus, não há esperança no mundo de paz. Se o homem deixa Deus para trás, a esperança é Jesus, Ele é o caminho, a esperança é Jesus, nossa luz em crestinhos, a esperança é Jesus, segurança de salvação, o mundo pode achar solução, a esperança é Jesus. Só há esperança certeza, aquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus, para um povo que não tem mais amor. Esperança é Jesus, Ele é o caminho, a esperança é Jesus, nossa luz em espinhos, a esperança é Jesus, segurança de salvação, todo mundo pode achar solução, a esperança é Jesus. A esperança é Jesus, Ele é o caminho, a esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos, a esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução, a esperança é Jesus. A esperança é Antes de fazer a oração, eu queria contar uma pequena história sobre o chamado. No ano de 2016, havia uma criança de apenas 12 anos de idade que ela queria muito ser gravador, mas o que acontece? Infelizmente, o pai dela não tinha muitas condições, meu pai também não tinha muitas condições de conseguir deixar ela no clube, pois ele mora muito distante do clube e não conseguia ir nas reuniões. Então, certo dia, os anos se passaram e esse jovem e essa criança, ele não pôde frequentar dentro do clube dos gravadores. Os anos foram se passando e chegou o ano de 2023, isso em janeiro. Ele, quando já velho, jovem já, chegou o ancião da igreja e falou: você aceita participar de um ministério que atua com crianças? Aí eu falei: qual seria esse ministério? Foi quando ele falou: Clube dos Gravadores. Dentro desse Clube dos Gravadores, quando esse menino entrou, ele ficou muito maravilhado, porque ele achou que nunca faria parte dentro do Clube dos Gravadores, porque no seu de criança ele não conseguiu realizar esse sonho. Então, ele conseguiu realizar já com seus 16 anos. Com seus 16 anos, ele entrou dentro do Clube dos Gravadores. Então, dentro desse clube, ele conheceu pessoas novas que elas estão aqui presentes, que é o Léo, Fernanda, Camila, Gabriel, que está ausente, Carla e Henrique. Dentro desse clube, ele conheceu essas pessoas. E quem foi esse jovem? Eu mesmo.
Eu era uma criança que queria muito participar do Clube dos Gravadores, mas nunca tive a oportunidade de poder participar. Por falta de condições de não conseguir ir aonde eu queria. Mas anos foram se passando e eu tive essa oportunidade de ser conselheiro, que para mim é um dos melhores cargos, conselheiro do clube. Você trabalhar com as crianças perto, você sendo aquele que vai chegar nele e vai conversar, aquele que vai dar o apoio a ela, aquele que, juntamente com o seu subconselheiro de direção, vai estar lá. E no meio de 2023 veio uma pessoa para me auxiliar, que foi Léo. Léo, ele foi a pessoa que foi nomeada como subconselheiro para me auxiliar justamente a cuidar desses meninos. E eu posso dizer de todo o meu coração que o Clube dos Gravadores, a igreja, todos vocês, eu tenho vocês dentro do meu coração. E certamente eu posso falar que o Clube dos Gravadores mora dentro do fundo do meu coração. Porque todos vocês não são só amigos, vocês não são só desbravadores. Nós somos uma família. Amém? Oremos. Deus e Pai dos céus, nós sejamos sempre aqui com o Senhor, ensinando mais uma coisa. Senhor, abençoa a cada pessoa que está aqui, Senhor, cultuou, glorificou o seu nome, Senhor, e desfruta a sua palavra, Pai. Nos leva-nos em paz, Senhor, para os nossos santos lares, na companhia de Deus Santo Anjo, Senhor. Nos abençoa e dá-nos os livramentos. Nós pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.